E falando do futebol, o final de semana não foi muito bom para os times da nossa região. Das 8 equipes que entraram em campo pelas séries A2, A3 e A4, só Rio Preto e Tanabi venceram. A gente confere agora. Pela 14ª rodada da Série A2, o CAV recebeu o São José na Arena Plínio Marim. Mesmo jogando em casa, a equipe não conseguiu resistir à Águia do Vale. Logo aos 6 minutos, Luiz Otávio arriscou de fora da área e contou com a ajuda do Morrinho Artilheiro para abrir o placar. Já no segundo tempo, após cobrança de escanteio, Lucas Reis desviou de cabeça para fazer o segundo. Marcos Nunes, completando o cruzamento de Vinícius, ainda diminuiu para o CAV, mas foi só 2-1 São José. Em Presidente Prudente, o Grêmio precisava vencer a Ferroviária para sair da zona de rebaixamento. A equipe até tentou, mas Gustavo Medina e Edson Lucas fizeram os gols que garantiram a vitória da Locomotiva por 2-0 e deixaram o Carcará em situação delicada para a última rodada da Série A2. Para não ser rebaixado, o Grêmio terá que vencer o Taubaté na última rodada fora de casa e ainda contar com uma combinação de resultados. Pela Série A3, o Rio Preto venceu a 3ª consecutiva ao bater o Bandeirante no Clássico Regional e subiu para a 5ª colocação. Em Birigui, o Jacaré abriu o placar com Marcos Papa. Já no segundo tempo, Johnny, de pênalti, deixou tudo igual para o Beck. Mas Vinícius Oliveira, após receber de Ryan, bateu rasteiro para garantir os 3 pontos para o Verdão da Vila Universitária. Já o Catanduva foi até a Baixada Santista e voltou com uma derrota na bagagem. Otávio aproveitou o escanteio e abriu o placar para a Portuguesa Santista. No segundo tempo, João Pedro carregou a bola e arriscou de longe. O goleiro Felipe aceitou e a Briosa fez 2-0. Na sequência, Caio Vieira ainda diminuiu para o Santos. Mas Otávio, em nova jogada de escanteio, fez o terceiro da Portuguesa Santista e deu números finais ao jogo. Pela Série A4, o Tanabi recebeu o Nacional em casa e voltou a vencer, com gols de Thalisson de cabeça e Foguinho em um chutaço. O Índio da Noroeste chegou à 2ª vitória na competição e subiu para a 9ª colocação. Já em Araçatuba, a AIA até saiu na frente do São Caetano com um gol de Eduardo Serdã. Mas Caiubi, Carlos Maranhão e Enzo viraram o jogo para o Azulão e empurraram Araçatuba de volta para a zona de rebaixamento. E em Penápolis, o CAP recebeu o Vossen e não saiu do 0-0. O resultado tirou a equipe da liderança da Série A4 pela primeira vez após 7 rodadas. O penapolense agora ocupa a 3ª colocação. E teve mais jogo, Palmeiras e São Paulo fizeram, você acompanhou o clássico Choque Rei, né? E decidiram aí em um grande jogo, um dos finalistas, né, do Paulistão. E não deu aí para o São Paulo, muita gente não gostou. No clássico contra o São Paulo em Barueri, o Verdão saiu na frente logo com 7 minutos de partida. Depois de uma boa troca de passes, Vitor Roque achou Maurício bem colocado na área. Ele bateu o rasteiro e fez 1-0. No segundo tempo, Piquerez fez o cruzamento para a área. Flaco Lopes teve tempo para ajeitar e tirar do goleiro Rafael. 2-0. A árbitra Daiane Muniz marcou o pênalti de Marlon Freitas em Bobadilha. Calheri cobrou no meio do gol e diminuiu. 2-1, placar final. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam na decisão. O primeiro jogo será na quarta-feira em Barueri. O jogo da volta acontece em Novo Horizonte no domingo. Aqui na região, hein? E o Grêmio Novo Horizontino, como você viu, também garantiu a tão sonhada vaga na final do Paulista. O Kleber acompanhou e mostra tudo pra gente agora. O time do Novo Horizontino foi recebido no Jorjão com festa pela torcida do Tigre. A expectativa para a partida era grande. 2-1 pro Grêmio, fechou, galera. Vocês são de onde? Novo Horizonte, vamos pra cima, hein? E você já disse que está um pouco mais animada. 3-0. Quanto? 3-0 pro Grêmio. O palpite de quem vai fazer o gol? Rômulo e Robson. Pelo lado do Corinthians também tinha muito torcedor otimista. Eu acho que vai ser 2-0. E você? 2-1 pro Corinthians. E você? 2-0. 2-0. E se for só 1-0, mas você ganhar a camisa? Já valeu. Tá bom.
O retrospecto do confronto entre Corinthians e Novo Horizontino não era positivo para o time do interior. As equipes já tinham se enfrentado 11 vezes, com apenas 2 vitórias do Tigre, 1 empate e 8 triunfos do time da capital paulista. O Novo Horizontino não vencia o Timão no Jorjão desde 2019, mas esta noite estava marcada para entrar para a história. O Corinthians começou pressionando e conseguiu escanteio com menos de 1 minuto de jogo. Após a cobrança, Jordi mandou para fora. O Novo Horizontino tentou chegar com perigo, mas Robson cabeceou e a bola foi para fora. O Corinthians também tentou abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas Jordi trabalhou bem. No segundo tempo, o time da capital paulista voltou mais ofensivo, mas Jordi estava atento. O torcedor do Tigre levou um susto depois que a bola desviou na zaga e passou perto do gol. O Tigre pressionava a saída de bola do Corinthians e estava atento às chances que o adversário dava. E aos 28 minutos do segundo tempo, o Mike, que estava livre na área, recebeu o cruzamento e empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Tigre. O Corinthians precisava de uma reação para chegar à final. E a equipe lutou até o último minuto, mas a estrela de Jordi estava brilhando. Fim de jogo e início da festa no Jorjão. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. E a noite foi histórica para Novo Horizonte. 36 anos depois, um time da cidade volta a disputar a final do Paulistão. E dessa vez o Tigre chegou com moral. Foi dono da melhor campanha na fase de classificação e até agora está invicto aqui no Jorjão. A gente viveu essa expectativa por mais de... Foi 90, hoje estamos em 2026, 36 anos, cara. Que emoção de estar participando novamente. Meu pai esteve aqui, infelizmente não vai estar agora, mas eu vou estar aqui representando ele, cara. E a expectativa como tá? Muito grande, e pode vir quem for, São Paulo, Palmeiras, que eu acredito que a gente vai ser campeão. Autor do gol, Mike teve motivos de sobra para comemorar. Além da vitória da equipe, ele foi escolhido como o craque do jogo. Feliz demais, velho. Eu acho que não só eu, mas meus companheiros também, velho, a gente vem numa evolução gigante, assim, vem mostrando quem é o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino dentro de casa é muito forte. Não só dentro de casa, como fora também, que eu acho que tem exemplos aí do Campeonato Paulista, que a gente fez jogos fora extremamente difícil, assim, conseguimos reverter resultados. Chegar em uma final do Campeonato Paulista já é extremamente difícil. E muito bom ver que é o Novo Horizontino que está chegando nessa final. Esse grupo merece muito, assim. Merece muito. Desde do primeiro dia, dessas mudanças todas que foram feitas. Era um grupo que teve aqui no ano passado, né? O grupo do ano passado é um elenco que teve muito perto de conquistar o acesso, né? Durante os últimos 3 anos, as 3 temporadas. É um trabalho muito importante também no clube, e eu acho que a gente está chegando assim de uma maneira, de uma forma muito preparado assim, para vivenciar essa final, para jogar essa final. Com toda certeza. Eu imagino que independente do time, do seu time do coração, é difícil, né? A gente não ter pelo menos simpatia pelo Novo Horizontino, quem é do interior, né? Quem é aqui da região, quem é de lá, quem está nessa área privilegiada. A gente tem bons times por aqui, felizmente, uma safra maravilhosa para o nosso interior. Boa sorte para vocês, tá bom? E obrigado a todos. Queria agradecer, tá bom? As felicitações de todos aqui. Hoje é meu aniversário também, né? Muita gente mandando mensagem. Obrigado por esse carinho, tá bom? Por essa parceria. Tamo junto, tá bom? Um abraço a você, um abraço à família. Fica com Deus. Que seja uma semana abençoadíssima para todos nós, tá bom? E o Paulistão, afinal, você acompanha ao vivo com a gente, detalhe por detalhe, tá bom? Amanhã, mais cedo, às 11h30, tem Josi Dalben com o Balanço Geral, nosso BG. Fica tranquilo, fica sussa, como ela fala. Daqui para frente, o que acontecer, ela te informa com muita propriedade. Vem aí o Jornal da Record com as notícias nacionais e internacionais. Até amanhã com mais informações. Uma boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com o aumento da tensão no Oriente Médio. A operação militar de Estados Unidos e Israel contra o Irã chegou ao 3º dia e não há uma expectativa de acabar. Novos bombardeios foram realizados com o objetivo de destruir a artilharia iraniana e impedir que o regime dos ayatolás desenvolva armas nucleares. O país se prepara para a escolha de um novo líder supremo depois da morte de Ali Khamenei. Hoje, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o Estreito de Hormuz está fechado e ameaçou incendiar qualquer navio que se aproximar. Por lá, circulam 20% de todo o petróleo mundial. Hoje a guerra se expandiu. Os terroristas do Hezbollah, aliados do Irã no Líbano, realizaram ataques contra Israel. As forças de defesa israelenses responderam e mataram o chefe de inteligência do grupo terrorista. Na Casa Branca, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra que pode durar semanas e não descartou o uso de tropas terrestres. Na Europa, o presidente da França anunciou que vai ampliar o arsenal atômico do país como resposta imediata à tensão no Irã e disse que o país está pronto para defender os aliados. A gente já fala mais dessa crise, porque agora o assunto é uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que foi presa hoje em São Paulo. Além da mercadoria, os criminosos mantinham os motoristas reféns para fazer transações bancárias. Foram pelo menos 9 roubos de carga por dia no ano passado, só no estado paulista. Foram 3 meses de investigação até a polícia chegar ao núcleo da quadrilha. Os suspeitos foram presos na capital, no litoral e na Grande São Paulo. Com eles, os agentes encontraram armas, drogas e esta moto, roubada. Segundo a polícia, eles são responsáveis por uma série de roubos de carga. O inquérito foi aberto em novembro do ano passado, depois do assalto de uma carga avaliada em R$200 mil. Quando eu olhei assim, o cara já estava com a arma já apontando e desce. Eles observam se esse caminhão está carregado ou não. Em um momento que é mais adequado para eles, eles abordam aquele caminhoneiro armados, cometendo crime. Os investigadores descobriram que o prejuízo pelos roubos de cargas praticados pela quadrilha não era só das empresas. Os criminosos também mantinham os motoristas reféns para fazer transações bancárias das contas das vítimas, sempre sob graves ameaças. É um trauma não só para ele, mas como para a família dele, que eventualmente foi contatada naquele momento, que sofreu o desaparecimento e não sabe o destino, a sorte daquele familiar. Segundo um levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas, os itens mais visados pelos criminosos são alimentos, combustíveis e produtos farmacêuticos. Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 1.668 roubos, furtos ou saques de carga em estradas federais. No mesmo período, o estado de São Paulo teve 3.470 ocorrências. Em 48 delas, a mercadoria valia mais de R$1 milhão. No Rio de Janeiro, foram 3.100 casos registrados no ano passado. O conflito se espalha pelo Oriente Médio e reacende o temor de uma escalada nuclear no mundo. E como a disparada do preço do barril de petróleo vai afetar o seu bolso? Guerra pode causar adiamento do encontro entre presidentes Lula e Trump. Exclusivo, a estratégia de criminosos para enganar o scanner corporal e entrar com drogas e celulares nos presídios. E os jogos que definiram os finalistas do Paulistão, Novo Horizontino e Palmeiras. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. No México, a morte do chefe de um importante cartel de drogas abriu uma disputa violenta pela sucessão que pode ter consequências até para a maior facção criminosa aqui do Brasil. É que os mexicanos têm usado a estrutura montada pelo PCC para que drogas possam ser exportadas a diferentes países. O mesmo grupo que espalha violência pelo México tem negócios no Brasil.
Segundo investigações, o cartel Jalisco Nova Geração usa a estrutura criada pelo PCC para exportar drogas. A ligação entre as facções criminosas começou depois que José Gonçalves Valência foi preso no Ceará em 2017. Ele é cunhado de Nemésio Cervantes, El Mencho, morto na semana passada. No Brasil, Valência ficou detido no Presídio Federal de Mossoró, no mesmo período em que Marcos Camacho, o Marcola. A associação entre o PCC e os cartéis mexicanos aumentou nesta década. Há documentos já da Polícia Federal desde 2022 dizendo que havia movimentação de integrantes do cartel de Jalisco, integrantes do cartel de Sinaloa com integrantes do PCC na região fronteiriça do Brasil. Que ali eles estão fazendo negócio, eles estão comprando drogas em conjunto, usando toda a rota, toda a estrutura do PCC para atravessar o Brasil e chegar até o porto para que essa droga seja encaminhada para a Europa. Então é uma associação de negócios. A pesquisadora do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres ressalta a atuação do PCC no exterior. Definitely the PCC is unfortunately growing in importance and relevance and spread. Even in Europe, right? It's becoming really present, especially in Portugal. Segundo as investigações do Ministério Público, o PCC também está associado a máfias europeias e recentemente passou a atuar nos Estados Unidos. Lá, criminosos brasileiros traficam fentanil e enviam armas para cá. O PCC já estaria na mira das autoridades americanas. Veja que o PCC ele também já está estabelecido nos Estados Unidos, em Boston. Houve uma operação também no ano passado do FBI e que prendeu 16 brasileiros ligados ao PCC que já estavam atuando no tráfico interno de fentanil e outros entorpecentes. Por causa da atuação contra o PCC, o promotor Lincoln Gaquia convive com ameaças constantes. Penso, inclusive, que se não houver nenhum tipo de proteção, que eu vou ter que pedir asilo em outro país, né? Um asilo político, no caso. A facção teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Segundo as investigações, em 2010, faturava 10 milhões de reais ao ano. Agora movimenta 10 bilhões de reais ao ano. Para lavar tanto dinheiro, o PCC tem usado contratos públicos, fintechs e redes de combustíveis. O novo organograma da facção mostra também uma expansão nos meios digitais, inclusive com monitoramento das redes sociais. O MP calcula que o PCC tenha 40 mil integrantes dentro e fora dos presídios, mas acredita que a fortuna arrecadada pela facção não seja dividida entre a maioria dos criminosos. Apenas quem está na alta cúpula fica cada vez mais rico. Eles conseguiram, né, no decorrer dessas 3 décadas, distribuir o poder do PCC em setores muito bem diferenciados, né? Como se fosse uma grande empresa. O Jornal da Record passa a falar agora da guerra no Oriente Médio. Desde a morte do Ayatollah Ali Khamenei, o Irã lançou uma nova onda de ataques contra Israel, que resultou em mais de 10 mortes. Hoje, o território israelense também foi atacado por terroristas do Líbano. Era madrugada quando o grupo terrorista Hezbollah lançou drones e foguetes a partir do Líbano contra Israel. Os lançamentos foram interceptados. Em resposta, Israel bombardeou alvos do Hezbollah na capital Beirute. O chefe de inteligência da organização terrorista foi morto. Em Israel, um míssil lançado pelo Irã passou pelo sistema de defesa e caiu em uma área residencial em Beersheba, no sul do país, deixando 19 feridos. Israel foi alvo de mísseis iranianos durante toda a segunda-feira, mas não necessariamente todas as cidades receberam avisos para se abrigar. Por exemplo, estamos em Jerusalém, aqui não recebemos nenhum aviso, mas conseguimos ver do céu a trajetória de um dos mísseis indo em direção a Tel Aviv. No sábado, uma mulher morreu após um míssil atingir um prédio em Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel esteve hoje em Beit Shemesh, local atingido ontem quando 9 pessoas morreram. Estou em um lugar que foi bombardeado por terroristas contra civis inocentes. Teherã tem como alvo civis. Nós temos como alvo a tirania do Irã, disse Benjamin Netanyahu.
to protect civilians. Hoje foi o terceiro dia da Operação Fúria Épica, ação conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Os alvos mais recentes foram os quartéis generais e bases das forças de segurança iranianas na capital Teherã. Nesta imagem, um piloto de caça israelense desvia de um míssil de defesa iraniano durante a operação. Os Estados Unidos divulgaram vídeos de bombardeiros B-1 decolando para destruir lançadores de mísseis no Irã. O regime iraniano afirmou que instalações nucleares em Natanz foram atingidas, o que não foi confirmado pelo governo americano. O Irã declarou hoje que o país vai escolher rapidamente um novo líder supremo para substituir Ali Khamenei, morto no último sábado depois dessa ação militar dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo líder interino, Ali Reza Araf, durante discurso em rede nacional. Atualmente, o país é governado por um conselho provisório, formado pelo Ayatollah Araf, além do presidente iraniano e do chefe do judiciário. O novo líder supremo vai ser escolhido por uma assembleia, ainda sem data definida para a votação. Vence quem tiver maioria simples. Entre os nomes cotados estão o filho de Ali Khamenei e o neto do ex-líder supremo Ruhollah Khomeini. Nesta segunda-feira, o chefe militar do Irã negou que esteja disposto a negociar com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que a guerra com o Irã vai durar 5 semanas, mas destacou que os Estados Unidos estão preparados para um conflito mais longo, se necessário. Trump afirmou ainda que não descarta o envio de tropas terrestres e ameaçou o governo iraniano com uma operação militar ainda mais forte. Trump usou uma cerimônia em homenagem a militares americanos para justificar a operação contra o Irã, que começou na madrugada de sábado. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Segundo Trump, o Irã se recusou a interromper o programa nuclear que visava a produção de armas atômicas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. Mais cedo, para a imprensa americana, Trump não descartou o envio de tropas terrestres se necessário. Donald Trump garantiu que a ação contra o Irã tem 4 objetivos: destruir a produção de mísseis balísticos que podem percorrer milhares de quilômetros até o alvo, enfraquecer a marinha iraniana,